Tá a fim de comprar lançamentos para PlayStation 4 e Xbox One por um precinho camarada? Então conheça a loja Darius Games. Lá tu encontra jogos, gift cards e o Netflix dos games, o Gameflix. Então clica no primeiro link da descrição e conheça a loja. E para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu vou mostrar uma das melhores curiosidades que podem ser encontradas no Red Dead Redemption 2. Nesta localização do mapa, nós podemos encontrar um homem acampando. Ao nos aproximarmos, ele nos convida para ficar no acampamento e aproveitar o fogo. Durante a conversa, ele fala sobre como nós devemos confiar nas pessoas e como também devemos confiar nos nossos instintos ao mesmo tempo. Howdy. The fire's warm. You're welcome to share it with me. Thanks. You trust me then? Guess so. Sometimes we must trust each other, even when we don't know each other, or else we walk this life alone. For all I know, you're a thief and a killer, but I rely on my instincts to tell me otherwise. Yes, I see in your eyes that you're not a bad man. Like I was riding through the Heartlands the other day, and cut through someone's land. Looked like an old pig farm. When a couple called me over from the house. Very nice man and woman. Very friendly. Carry on. You would think this is fine, que no? And they keep saying that a traveler like me deserves some rest and refreshment, inviting me to stay for dinner. I was tired and I was hungry, but mi corazonada, the feeling in my gut said no. I don't know why, but I trusted it. Then the very next day, a man warns me to stay away from that place. So I live by my instincts. I'm also real fast with a gun, which helps me when the instincts fail me. Well, I've sat long enough. You rest here as long as you need. Num ponto da conversa, ele fala que certa vez estava atravessando as terras de uma pessoa a cavalo quando foi surpreendido por um casal aparentemente amistoso que o convidou para entrar na casa e jantar. Porém, confiando nos seus instintos, o homem decidiu negar o convite e seguir em frente. Pouco tempo depois, ele foi alertado por outra pessoa para manter a distância daquela fazenda, pois coisas sinistras aconteciam por ali. Ou seja, ele teve a comprovação de que o instinto dele estava certo. Porém, o maravilhoso do Red Dead é que a gente pode comprovar as coisas. Essa fazenda pode ser encontrada no jogo nesta localização perto de Emerald Ranch. Chegando lá, nós encontramos uma pequena fazenda que, apesar do visual mais abandonado, não aparenta ter nada fora do normal. Ao chegar perto da casa, nós somos calorosamente recepcionados pelo dono dessa fazenda, Bray Aberdeen, que junto com a sua esposa, Tammy Aberdeen, nos convida para entrar, jantar, tomar algo e descansar um pouco. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Hello, mister. Well, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. And we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. E após certa insistência, o Arthur acaba aceitando o convite e entrando na casa, mas com uma certa relutância. Relutância essa que o homem que estava acampando também teve. Lá dentro nós acabamos conversando um pouco com o dono da casa e ele acaba nos pedindo para nós subirmos, ao segundo andar e apressar a sua mulher para descer para aprontar a mesa. I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Go check on her, will you?
O negócio já fica meio estranho com o dono convidando um total desconhecido pra andar por sua casa sozinho e chamar a sua esposa no quarto. Mas beleza, o pessoal do interior é mais inocente mesmo. Chegando no quarto da mulher, ela já começa a se insinuar fazendo o famoso cuscuz doce e diz para o Arthur descer, pois ela já tá terminando de se arrumar. Well, look who it is. You are hungry, ain't you? I didn't mean to intrude, miss. It's all right. Looking ain't a crime. You go on and have a seat at the table. I'll be down in a minute. Com isso, o Arthur volta pra mesa e começa a bater um papo com o dono da casa. Aí papo vai, papo vem, até que o dono da casa começa a falar um pouco sobre o seu passado com a sua esposa, dizendo que quando os dois ainda eram crianças, aquela fazenda costumava ser uma fazenda de porcos. Isso antes dos pais deles falecerem. Here we are, all the fixins'. I hope you boys left some room in your trousers. That smells delicious. The food don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? It's good. Different. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. Here, that's for you. Yeah. There. Aí nesse momento o Arthur se liga que os dois na realidade são irmãos e o que tá rolando ali na realidade é um incesto. E velho, nesse momento o Arthur faz uma das melhores expressões assim ó de todo o jogo. Aquela cara assim de carai que merda é essa. Aí beleza, já que tá no inferno abraça o diabo. O jantar prossegue até o momento que o casal oferece uma bebida para o Arthur. Bebida essa que já deixa ele doidão no primeiro shot. Aí com mais algumas doses o Arthur acaba desmaiando, deixando subentendido que ele tomou alguma substância para ele apagar totalmente. As próprias falas ali do casal já demonstram que eles eram picaretas e fizeram isso de propósito para roubá-lo. Right there's in 1894. Feels like someone stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Ah, what the hell? Oh, about time. Now take whatever cat she has on her and put it behind Mama. What the hell just happened? Those crazy sons of bitches got some explaining to do. E algumas horas depois o Arthur acorda totalmente assustado em uma vala cheia de cadáveres despejados, estando sem nenhum tostão no bolso, cara. Isso mesmo, acredite se quiser. Você foi totalmente roubado. No final da história, você foi apenas mais uma das dezenas de vítimas que foram roubadas pelo casal e despejados naquela vala. Porém, por algum motivo desconhecido, o Arthur não morreu, diferente da galera ali na vala. E daí nesse momento tu vê que o casal não tem tanta sorte assim, né? Porque de todo mundo que poderia sobreviver, justamente o cara mais pica das galáxias ali, de toda a região, foi o que sobreviveu. Então, fudeu. Nesse momento tu já deve estar putaço que perdeu todo o dinheiro que tinha no jogo, mas relaxa, para recuperá-lo basta retornar até a casa que está a apenas alguns metros dessa vala. Chegando lá é só descer o chumbo no casal de golpistas e recuperar o teu dinheiro que está no cofre secreto atrás do quadro da mãe deles. Tu já dá de cara com esse quadro no momento que entra na casa, é bem facinho de achar. You ain't...
Ao analisar a casa, nós podemos notar algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é um porta-retratos da família Aberdeen, que pode ser encontrado numa cabeceira ao lado da cama. Nela é possível ver os pais de Bray e Tammy, assim como o casal, quando ainda eram crianças há muitos anos atrás. O curioso desse retrato é que ambos os rostos do pai e da mãe estão rabiscados, demonstrando que o casal não compartilha muita afetividade pelos seus pais. No outro cômodo da casa é possível encontrar um quadro quebrado com um retrato dos pais, com o ponto de impacto sendo na cabeça do pai deles, o que deixa subentendido que o pai era o mais detestado pelo casal, já que o rosto da mãe não estava com sinais de impacto, assim como também está no primeiro cômodo da casa num quadro onde está apenas ela, onde o casal guarda o dinheiro roubado dos forasteiros, mostrando algum sinal de afetividade, né, de certa forma. Bom, nessa altura do campeonato tu provavelmente já ligou os pontos e percebeu que na realidade eles mataram os próprios pais. Nós podemos ter mais detalhes sobre isso se a gente nega beber o veneno que eles nos dão lá no início do jantar. Caso a gente negue, é possível se levantar da mesa e ir embora da fazenda sem maiores resistências. Porém, mesmo indo embora, ainda vai ser possível retornar para a fazenda depois. Chegando lá, nós encontraremos a Tammy cozinhando novamente, enquanto Bray está em outro cômodo sentado em uma mesa escrevendo um livro. O curioso aqui nesse caso é ouvir as coisas que o Bray fala enquanto escreve. Ma and Pa, you brought this on yourselves. It was the only way we'd all have peace. Oh, we kept telling you, leave us alone. Wish we could have given you a proper burial. But things ain't never perfect. But you loved them pigs. And that day, they ate well. Bom, o que a gente acabou de ouvir é a total confissão de que eles mataram os próprios pais por conta da desaprovação deles por conta da relação incestuosa dos filhos. E o pior de tudo, ele ainda confessa que os corpos foram dados para os porcos comerem. Carai, acho que não tem forma mais sinistra de se livrar de corpos, né, velho? O goleiro Bruno agora teria inveja. Infelizmente nós não podemos pegar o livro para ler ou coisa do tipo. Mesmo aproximando a câmera das páginas não é possível por conta da baixa resolução da página. Tanto que olhando ali superficialmente parece se tratar apenas de frases genéricas por conta das linhas de diálogo e tudo mais. E nesse momento dá pra ver que a Rockstar perdeu uma boa oportunidade de criar todo um enredo ali pra esse casal, tornando possível que a gente pegasse aquele livro e lesse toda uma história bem feita. Mas enfim. Outro complemento ao assassinato dos pais pode ser obtido se nós decidirmos amarrar a Tammy em vez de matá-la e levá-la à cova onde eles despejavam os forasteiros que matavam. Fazendo isso, nós iremos ouvir mais algumas falas bem interessantes. No! What are you doing? No! Please, no! Please, I'm sorry. Not here. Mama! I'm sorry, Mama! I'm sorry! Nela, a Tammy clama perdão à sua mãe, da qual assassinou junto com seu irmão e marido Bray. Isso deixa 100% confirmado que ambos mataram sim seus pais e também confirma aquela minha teoria que eles só tinham algum tipo de afeto pela mãe e não pelo pai. Tanto que na cova a Tammy só pede perdão à sua mãe, em nenhum momento ela pede perdão pro pai dela. Cara, sinistro. Infelizmente nós não podemos levar o Bray ali pra cova, porque como ele é gordo pra caralho, a gente não consegue amarrar ele nem colocar no cavalo pra levar até a cova vivo. A única forma de imobilizar ele mesmo é matando. Uma coisa muito interessante pode ser encontrada caso a gente abra um armário da casa. Nele nós podemos encontrar um crânio. Quando o Arthur vê, ele toma um susto e fica bem perturbado, chamando o casal de doentes. Sick sons of bitches.
Nós podemos confrontá-lo sobre o crânio, caso a gente abra esse armário antes de chamar a Tammy no quarto. Para isso, basta ver o crânio no armário e ir falar com eles nesse meio tempo. Confiram aí as explicações. I found some bones in an armoire. What's that about? Oh, you met Mama? She always did love visitors. We like to keep her here with us. So, I opened the door up there and saw some bones. Human bones. Oh, that's my mama. Rest in peace. I just couldn't bring myself to bury her. This way is better. Hey, pull up a chair, partner. Bom, essas falas só corroboram com tudo que eu falei no vídeo sobre eles terem matado os próprios pais e compartilharem afetividade apenas pela mãe. Cara, sinistro a complexidade dessa curiosidade. E bom, como quase tudo nos jogos da Rockstar, esse casal não tá aí do nada pra te trollar e acrescentar um pouco mais de conteúdo no jogo. Na realidade também tá pra isso, mas não só pra isso. Esse casal na realidade tá possivelmente referenciando um caso da vida real, o caso da família Bender, que ocorreu entre 1872 e 1873 no estado americano do Kansas. A família Bender foi uma família de serial killers constituída por John Bender, sua esposa Marley Bender, seu filho John Bender Jr. e por sua filha Kate Bender. Eles são considerados a primeira família serial killer da história dos Estados Unidos. Eles tinham uma pequena pousada no Kansas onde costumavam atrair e assassinar pessoas que aparentavam ser nobres para assim roubar todo o seu dinheiro e pertences. A esposa de John, Marley Bender, era muito bonita e se encarregava de distrair os hóspedes se insinuando para eles, para que assim o John e seu filho pudessem matá-lo por trás com golpes de martelo na cabeça, geralmente enterrando eles ali nos arredores da propriedade. E por um ano eles permaneceram com esse modus operandi sem maiores problemas, já que a vasta maioria das suas vítimas tratavam-se de viajantes solitários que não tinham famílias que pudessem notar a sua ausência. Porém, o sossego da família Bender terminou com a chegada de William York na pousada, que era nada mais e nada menos que irmão de um coronel do exército americano. Ele estava de viagem e passou rapidamente pela pousada, porém acabou se tornando mais uma vítima. Mas para a má sorte dos Benders, William havia comentado com seu irmão Ed, o coronel do exército, que passaria uma noite na pousada durante a viagem. E após o sumiço do seu irmão, a pousada foi um dos primeiros lugares onde Ed resolveu procurá-lo. Ao questionar John Bender sobre o paradeiro de seu irmão, John se fez de desentendido e disse que William provavelmente sumiu porque havia arrumado algum problema com nativos da região. Com isso, movido pela sua desconfiança, o Ed resolveu ficar para jantar na pousada para ver se encontrava alguma pista. E ao vasculhar a casa, o Ed encontrou um amuleto de ouro com fotos da esposa e da filha do seu irmão debaixo de uma cama. E tendo descoberto o pertence, o Ed foi embora e voltou na pousada no dia seguinte acompanhado de um xerife. Porém, para sua infelicidade, os Benders já haviam fugido da pousada para nunca mais serem encontrados. E ao investigar os arredores da pousada, a polícia acabou encontrando 12 corpos enterrados. E entre esses corpos estava o de William York, irmão sumido de Ed. Não há nenhuma informação concreta sobre o paradeiro da família Bender. Alguns afirmam que Marley se desentendeu com John e acabou matando ele depois da fuga. Já outras pessoas dizem que justiceiros mataram eles por conta da recompensa. Enfim, cara, tem várias teorias, nenhuma delas é confirmada. E por conta de todas essas similaridades com a família Aberdeen do Red Dead, se acredita que o casal é sim inspirado na família Bender, apesar das discrepâncias como não haverem filhos na família do jogo e tudo mais, e a casa não ser uma pousada. É o fato de haverem rumores que John Bender Jr. e Kate Bender formavam um casal amoroso, mesmo sendo irmãos de sangue. Ou seja, na família Bender possivelmente havia um casal incestuoso, assim como no jogo. O que pra mim deixa ainda mais claro que a família é sim inspirada na família da vida real. Mas e você, cara? Acha que os Aberdeen são uma referência à família Bender? Deixa a tua opinião aí nos comentários do vídeo.